gente! Bom, mais um domingo chegou e aqui eu estou. Uau, eu tava contando os dias nos meus dedos e, meu Deus, eu vou ficar aqui sentadinha pra ver o cultinho todo porque tem muitas coisas novas e legais. Tchau! Tudo começa muito bem com uma oração e é o que a gente vai fazer agora. Então, convido você a fechar os seus olhinhos aí, junto com os meus aqui, para a gente falar com o nosso Deus. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá deste momento, de participar do seu cultinho. Senhor, que o Senhor nos abençoe, que nos guarde e que tudo que acontecer nele chegue aqui dentro do nosso coração, faça ali uma casinha, faça morada ali dentro do nosso coração. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai aprender um louvor que é muito lindo. Vamos lá junto comigo? Ele é bem animado. Vamos lá? Fala galera, beleza? Eu sou o William, vocês já me conhecem, e essa aqui é a tia Bárbara, não sei se vocês conhecem. Oi! Hoje a gente vai apresentar para vocês uma música nova, que vai falar da história de José. E no refrão tem uma coreografia que eu quero que vocês aprendam com a gente. O refrão diz assim: o sonhador José, jovem fiel. E aí você vai fazer aqui como se estivesse dormindo sonhando. Ó. Sonhador José, jovem fiel. Aí depois vai falar que o Senhor sempre estava com ele. Aí na hora de falar que o Senhor sempre estava com ele, você vai apontar para o céu. O Senhor sempre estava com ele. Aí vai falar que o mostrava o que ele ia fazer. E na hora de mostrar, o mostrava o que ia fazer. Aqui é José vendo o que Deus mostrou. E no final vai falar que ele não tinha nada a temer. E na hora que ele fala não tinha nada a temer, a gente vai fazer assim, não tinha nada a temer. Então, só essa parte, hein? O sonhador José, jovem fiel, o Senhor sempre estava com ele, o mostrava o que ia fazer e não tinha nada a temer. Depois disso, aí a música vai ficar mais animada. E aí a gente vai fazer assim, Aí troca a mão. Nada a temer. E vai repetir. Então tá bom? Vocês aprenderam? Então vamos pra música que a gente vai ver isso na prática agora. O Senhor revelou muitos sonhos a José, viu a lua e as estrelas prostrados diante dele. Seu pai o presenteou com uma túnica legal, ela tinha muitas cores, o fazia especial. O sonhador José, jovem fiel, o Senhor sempre estava com ele, o mostrava o que ia fazer e não tinha nada a temer. Nada a temer. Nada a temer. Era filho de Jacó e o seu sonho ele contou a seu pai e aos seus irmãos, mas ninguém gostou. O Senhor o colocou em lugar de autoridade. Foram muitas as pessoas que ele pôde ajudar. O sonhador José, jovem fiel, o Senhor sempre estava com ele,
o mostrava o que ia fazer e não tinha nada a temer. Oh, 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 nada a temer. Oh, 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 nada a temer. Suas feridas descurou, sua família perdoou, todos então se tornaram uma grande nação. O sonhador José, jovem fiel, O Senhor sempre estava com ele, o mostrava o que ia fazer e não tinha nada a temer. Oh, 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 nada a temer. Oh, 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 nada a temer. Oh, 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 nada a temer. Oh, 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 nada a temer. Fala galera, beleza? Eu sou o William, ou Tio Will, ou Will, como geralmente o pessoal me chama, vocês podem me chamar de Will só. E hoje eu quis fazer diferente, geralmente eu tô atrás das câmeras, né? Geralmente eu sou uma das pessoas que editam o vídeo. E eu uso esse meu computador aqui, e aí a gente edita para que todo domingo vocês tenham um cultinho. Mas nessa semana eu fiquei pensando muito na história de José. E eu queria falar para vocês as coisas que eu pensei. Só que eu quis fazer um pouco diferente. Eu chamei a tia Bárbara, que é uma pessoa muito especial para mim. Vocês já viram ela na música, né? Para contar essa história para vocês, porque eu gosto muito quando ela conta história. Então ela vai vir aqui, vai contar essa história. Eu quero que vocês prestem muita atenção. E lá no final eu vou falar para vocês do quanto eu pensei de que Deus é providente. Que Deus usa da sua providência para nossa vida. Que palavra difícil, né? Mas espera um pouquinho que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas enquanto isso, para pensar nisso, presta atenção na história de José, que a tia Bárbara vai contar. Oi, crianças, tudo bem com vocês? O meu nome é Bárbara, eu sou da primeira igreja presbiteriana aqui da Ilha do Governador, que fica no Cocotá. E vim a convite do tio William, que me chamou assim para estar com vocês, tive essa grande honra de poder estar aqui com vocês hoje. E ele pediu que eu contasse a história de hoje. E a história de hoje é sobre um homem assim incrível, chamado José. A história dele está registrada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história dele. Vamos nós? A história de José pode ser dividida em 3 partes. A primeira, o período de brigas entre José e seus irmãos. A segunda, o período de escravidão, em que ele foi escravo no Egito. E a terceira, que é o período de reconciliação, em que ele fez as pazes com os irmãos dele. Tá bem? Então, vamos nós aprender um pouquinho mais sobre a história de José? José era filho de um homem chamado Jacó. E, como eu já falei para vocês, ele tinha irmãos. Mas não era assim 1 ou 2, ele tinha muitos irmãos. Ao todo, eram 11 irmãos que José tinha. Só que assim, a relação deles não era muito boa não. Por quê? A Bíblia nos conta que o pai de José gostava mais de José do que de qualquer outro filho. E assim, ele gostava tanto de José, que ele dava até presentes para ele e não dava para os outros. Para vocês terem uma ideia, teve uma vez que ele fez uma túnica, que era uma espécie de uma capa, toda colorida, e deu só para José. E vendo os irmãos que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho,
odiaram José e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. E esse ódio só piorava. Por quê? José ele também tinha uns sonhos. E através desses sonhos Deus falava com ele. E aí teve uma vez que ele sonhou que o sol e a lua se curvavam diante dele junto com as estrelas. E esse sol e essa lua, essas estrelas representavam os irmãos dele e o pai. Então ele sabia que um dia ele teria autoridade sobre os irmãos mais velhos e sobre o próprio pai dele. Só que os irmãos, ouvindo aquilo, odiaram ele muito mais por conta desse sonho e por conta do que ele tinha dito. Então, e isso só piorava, e cada vez mais os irmãos dele odiavam José, tinham ciúme dele, da relação dele com o pai, e isso só piorou, até que teve um dia que os irmãos dele, que cuidavam das ovelhas do pai, foram para um pasto muito longe de casa, em um lugar perigoso. E aquele ódio, aquele ciúme, aquela raiva toda cresceu tanto que virou ação. Deixou de ser sentimento e passou a ser ação também. E aí eles viram, o pai dele disse assim: José, vai lá ver como seus irmãos estão, para ver se eles estão bem. Porque eu estou preocupado, eles estão longe de casa e estão em um lugar perigoso. E José foi. Quando ele estava se aproximando, olha o que os irmãos falaram. Ih, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver então o que será dos seus sonhos. Isso mesmo, os irmãos de José planejaram tirar a vida dele. E quando José chegou, eles pegaram José, tiraram aquela túnica toda colorida que o pai dele tinha feito, jogou ele dentro de um poço escuro, vazio, sem comida, sem água, sem nada. Pegaram a capa dele e foram fazer, sabe o quê? Ficar culpados? Nada. Eles foram comer, bem da vida, de boas, como se não tivessem feito nada demais. E enquanto eles estavam lá comendo, passaram os vendedores que iam para o Egito para fazer compras e vendas. E eles falaram, bem, por que deixar o carinha ali morrendo no poço, se a gente pode ainda lucrar com isso? Eles fizeram o quê? Pegaram o irmão, venderam para esses mercadores que iam para o Egito e depois voltaram para casa com aquela túnica que eles sujaram de sangue, rasgaram e mostraram para o pai. E o pai de José, vendo aquele tecido daquele jeito, pensou que José tinha sido devorado por um animal feroz no meio do caminho e que tinha morrido. E aí a gente sai do período de brigas na família de José e a gente vai passar por um período de escravidão no Egito. Quando José chegou no Egito com os mercadores venderam ele para um cara chamado Potifar. Potifar era um oficial de Faraó. Ele era responsável, ele era o comandante da guarda de Faraó. E diz a Bíblia, lá em Gênesis 39, que quando Potifar começou a perceber que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou ele administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou a José tudo o que possuía. E desde que ele deixou José cuidando de tudo, de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. E aí ele
poxa, mesmo como escravo, começou a ter uma vidazinha melhor, tal, boa, mas aí a esposa de Potifar inventou mentiras a respeito dele até que ele parou na cadeia. A vida dele vai piorar. Só que ele chega na cadeia e o carcereiro, Deus mexeu no coração do carcereiro e fez com que ele gostasse de José. E por conta disso, o carcereiro colocou José como encarregado de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá acontecia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então, o carcereiro começou a ver, bem, esse cara é realmente do Senhor e o Senhor abençoa ele. Vou deixar o que eu puder nas mãos dele para que dê tudo certo, sabe? Para que o Senhor abençoe. E José não apenas cuidava das coisas da prisão, como alimento, a limpeza. Ele se preocupava com os outros presos também. Mesmo quando eles, depois de serem ajudados por José, esquecessem dele, ele não se importava. Ele continuava cuidando dos outros presos, se preocupando quando eles estavam tristes, quando eles estavam mal, continuava fazendo as suas tarefas na prisão, deixando ela limpa, cuidando da refeição dos outros, até que muitos anos depois, o próprio faraó teve um sonho. E teve, na verdade, 2 sonhos. E 2 sonhos seguidos, ele ficou muito, mas muito angustiado com aqueles sonhos. Então, quando chegou de manhã, pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Ninguém da corte de Faraó sabia dizer para ele o que significava os sonhos que ele teve de madrugada. Mas um ex-prisioneiro que conheceu José estava trabalhando para Faraó naquele período e ele falou, bem, Faraó, lá na prisão eu conheci um jovem hebreu chamado José e o Senhor é com ele e acho que ele pode ajudar Faraó. Faraó fez, sabe o quê? Ele mandou chamar José na cadeia e José foi levado às pressas para ele, fez a barba, trocou a roupa e se apresentou na frente de Faraó. E Faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Sabe o que José respondeu? Ele falou assim, isso não depende de mim, mas de Deus. E o Senhor dará a Faraó uma resposta favorável. Então, Faraó contou seu sonho a José. Ele contou que um dos sonhos tinham 7 vacas. Vacas formosas, bonitas, gordas. Mas logo em seguida, viam 7 vacas feias, magras, e comiam as 7 vacas bonitas e gordas. O outro sonho foi assim, tinham 7 espigas de milho e essas espigas cheias, boas, estavam ali. De repente, do nada, surgiam 7 espigas feias, todas machucadas pelo vento, queimadas pelo vento e comiam as 7 espigas cheias e boas. E por isso que Faraó estava tão perturbado com aquilo, que parecia mais um pesadelo, não é? Então, José disse a Faraó, Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se tudo de um único sonho. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome.
Então todo tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. E José foi além, ele ainda deu um conselho para Faraó. Então, Faraó, escolha um homem ajuizado, criterioso, sábio e coloque ele no comando da terra. Junto com esse homem, ele deve escolher alguns administradores que vão passar pela terra, recolher 1/5 de tudo aquilo que for produzido no Egito durante esses 7 anos de fartura, de comida, de abundância, e juntar tudo isso. Porque aí nos 7 anos de fome, de seca, vocês vão ter comida. E aí, Faraó olhou aquilo e pensou, bem, mas quem eu vou colocar tão ajuizado, né? E aí Faraó falou o que para José? Bem, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso, ajuizado e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então José se tornou o 2º homem mais poderoso de todo o Egito. E ele ficou encarregado de procurar os administradores que iriam auxiliá-lo a juntar 1/5 de tudo aquilo que fosse produzido no Egito naquele período, para que nos 7 anos de fome eles tivessem comida. Então, olha só, a gente falou do período de brigas de José e seus irmãos, depois do período de escravidão no Egito, e agora a gente vai falar do período de reconciliação, quando José e seus irmãos fazem as pazes. Então passaram-se aqueles 7 anos de abundância, de fartura no Egito, eles juntaram comida, José casou, teve 2 filhos, até que chegou o período de fome. Só que a fome não atingiu só ao Egito, ela atingiu toda a terra, até mesmo a terra de Canaã, onde moravam Jacó e os irmãos de José. E aí Jacó falou assim, meus filhos, olha só, gente, vai passar fome aqui, mas no Egito tem comida. Podem ir lá no Egito comprar comida pra gente, depois vocês voltam, pra gente não morrer de fome. E lá foram os irmãos de José pro Egito para comprar comida para sua casa. Quando eles chegaram lá, vocês não vão acreditar no que aconteceu, gente. José era o governador do Egito e era ele quem vendia todo o trigo ao povo da terra. Por isso, quando os irmãos chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Isso mesmo, lembram daquele sonho? Em que o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante de José e ele disse que um dia ele teria autoridade sobre os irmãos? Aqui, aconteceu. Eles se curvaram diante de José, não reconheceram que ele era seu irmão. E o que vocês acham que José fez? Está ali. Aqueles caras que odiavam, tinham ciúme, tinham raiva, jogaram ele num poço para ele morrer, depois mudaram de ideia, venderam ele como escravo para o Egito, e lá estão eles, precisando comprar comida para comer, senão vão morrer de fome, literalmente. O que vocês fariam numa situação dessa? Hein? Eu não sei o que você faria. Eu sei o que o José fez, sabe por quê? A Bíblia me conta. E ela vai dizer que José reconheceu seus irmãos, vendeu a comida para eles, quietinho, e testou seus irmãos, para ver se eles de fato tinham reconhecido seu erro, se eles tinham mudado, se eles tinham se arrependido do pecado que eles tinham cometido. E aí ele viu que os seus irmãos realmente estavam transformados, e até que ele se revelou para os seus irmãos e disse: gente, eu sou José! Qual foi a reação dos irmãos dele? Adivinham? Ficaram felizes?
A princípio, ficaram morrendo de medo, né? Disseram, putz, grilo, a gente vai morrer de fome. Ele não vai vender nada pra gente. Por quê? Lembra do que a gente fez? Mas José falou pra eles, olha só, fiquem calmos, porque agora, ó, não se recriminem por terem me vendido pra cá, não. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, não haverá comida. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. E aí ele falou assim, olha, voltem depressa para o meu pai, digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não demore, traga todo mundo. E José cuidou da sua família no Egito. Deus fez com que ele e os irmãos fizessem as pazes e Deus mostrou que tudo que tinha acontecido na vida de José foi porque Deus queria que ele estivesse no Egito para que ele se tornasse governador, para garantir que ele, que sua família e que outras pessoas não morressem de fome naqueles 7 anos de fome sobre a terra. Deus não é lindo? Vejam como Deus é providente. Palavra estranha, difícil, né? Mas o tio Will vai explicar para vocês. Um beijo, meninos. Voltei, galera. E aí, gostaram da história de José? Que história incrível, né? Quanta coisa acontece. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo. E ele, lá, quando ele era escravo, ele se torna muito influente. E aí ele é preso. Quando ele é preso, ele é esquecido na prisão, até que alguém lembra que ele tinha uns sonhos e que ele entendia o significado. E aí ele chega até o faraó, um grande governante daquela época, consegue decifrar o sonho que o faraó estava tendo, e aí ele se torna o governador daquela região. Depois disso, depois de muitos anos que ele já tinha sido traído pelos irmãos, os irmãos vão até ele pedir comida. E por conta disso eles se reconciliam e a sua família não passa fome. José sofreu muito. José sofreu muito. Como eu disse, José foi escravo, foi preso, foi traído pra caramba. Mas no fim das contas, todas as coisas foram organizadas por Deus para que José se alegrasse nele. Reparem que o tempo todo José coloca Deus sobre todas as coisas. José sabia que Deus era soberano sobre a sua vida, que Deus estava sobre todos os acontecimentos. E essa palavra que a tia Bárbara falou, providência, é a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês. O que é providência? Providência é quando nós percebemos, ou melhor dizendo, é quando Deus organiza todas as coisas para que nós se alegremos nele, assim como ele fez com José. A gente está passando por um momento difícil. A gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo. A gente não está podendo viver a nossa vida como a gente vivia antes. A gente não está podendo abraçar todo mundo. A gente está tendo que sair de máscara. A gente não está podendo ir na escola como a gente ia antes. Não está podendo brincar na escola como a gente brincava antes. A gente não está nem podendo ir na igreja direito mais. Que tempo difícil que a gente está vivendo. Mas a gente tem que lembrar que assim como Deus fez com José, Deus continua fazendo hoje. E muitas coisas ruins que a gente vive estão sendo organizadas por Deus para que nós possamos nos alegrar nele. Pense bem. Na verdade, eu quero contar algo para vocês que a tia Bárbara não pôde contar ali, porque isso acontece depois da história de José. Da descendência de José, né, dos filhos de José, veio uma grande nação, a nação de Israel.
E da nação de Israel veio Davi. E da descendência, ou seja, dos filhos de Davi, veio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então repara, esse pequeno momento na história da humanidade, que é a história de José, esse momento de sofrimento que José teve, na verdade contribuiu para que a gente pudesse ser chamado filho de Deus, para que a gente tivesse acesso a Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só como Deus organizou todas as coisas para que nós pudéssemos nos alegrar nele. José não tinha essa compreensão da tamanha bênção que a sua história ia ser para a humanidade, ou seja, para todos nós. Então, quando a gente estiver passando por um momento difícil, a gente tem que lembrar que Deus, na sua providência, ou seja, que Deus, ao estar organizando todas as coisas para que nós possamos nos alegrar nele, está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus cuida quando eu me machuco. Deus permitiu que eu me machucasse. E isso me deixa muito mais tranquilo. Porque se Deus assim permitiu, é sinal de que Ele está cuidando de mim. Mesmo quando eu estou sentindo dor. Deus cuida de mim quando eu tiro nota ruim. E isso faz eu me esforçar ainda mais. Porque se Deus permitiu que eu tirasse nota ruim, é porque Deus quer que eu estude mais para que eu tire notas melhores. E que eu me alegre com essas notas melhores. Deus está conosco quando a gente está passando por momentos difíceis. E Deus usa esses momentos difíceis para que nós possamos nos alegrar nele. Deus está no controle de tudo. Então não esqueça disso. É por isso que eu estava pensando tanto nessa história nesse tempo. Como eu disse, a gente está passando por um período difícil. Essa pandemia, essa doença. Mas isso vai passar. Porque Deus está no controle. Deus está no controle e a gente vai poder se alegrar nele, cedo ou tarde. Às vezes demora mais do que a gente espera. Olha para a história de José, quantos anos ele viveu esse sofrimento e no final ele se alegrou no Senhor. Tem um ditado que diz assim, que se o final não é feliz, é porque ele ainda não acabou. Eu não estou falando aqui de vitória, de uma vitória terrena. Eu estou falando de uma vitória no Senhor. A Bíblia nos fala que Deus venceu o mundo, Cristo venceu o mundo e que nós temos que nos alegrar nele. Ele é quem controla a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, vamos agradecer a isso, nessa fé, vamos orar antes de ir para a atividade. Vamos fazer uma oração? Ore comigo daí, abaixe sua cabeça. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Muito obrigado pela sua providência, muito obrigado porque o Senhor organiza todas as coisas para que nós possamos nos alegrar no Senhor. Muito obrigado pela história de José, porque por conta desses acontecimentos nós hoje temos acesso ao nosso Senhor. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por dificuldades. E faça-nos, Pai, termos compreensão de que nós iremos nos alegrar no Senhor, cedo ou tarde. É isso que eu te agradeço, Pai, e eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Vou chamar a tia Bárbara aqui de novo para a gente botar mãos à obra para Jesus. Agora estamos na hora das perguntas. Quero ver se você prestou atenção em toda a história de hoje. Tá bem? Então vamos nós. 3 perguntinhas rapidinhas e facinhas, ó. Quem prestou atenção vai saber responder com o pé nas costas. Será que eu consigo? O meu nem sobe aqui. Então vamos lá. Pergunta número 1. Os irmãos de José. Letra A. Amavam ele. Letra B. Odiavam e tinham ciúmes dele. A ou B? Hein? Valendo? Resposta: odiavam ele. Odiavam e tinham ciúmes de José. Infelizmente.
Se você acertou, parabéns! Vamos lá, pergunta número 2. No Egito como escravo. Letra A. José sabia que Deus tinha abandonado ele. Ou letra B. José sabia que Deus sempre estava com ele. 1, 2, 3. Valendo! Isso aí! Para você que acertou, é letra B. Ele sabia que Deus sempre estava com ele. Corações, vários corações para você. Amei, você arrebentou. Parabéns! E a terceira e última questão. Quando seus irmãos vieram para o Egito buscar comida? Letra A. José aproveitou para se vingar dos seus irmãos. Ou letra B. Ele perdoou a sua família e cuidou dela. Letra A ou letra B? Hein? Danadadã. Valendo! Isso aí! Ele perdoou e ele cuidou da sua família porque ele sabia que tinha sido Deus que providenciara tudo aquilo. Então, olha só, se você acertou, estrelinhas para você. Parabéns! E continuemos estudando a Bíblia. Ela tem histórias fantásticas e que nos mostram que o nosso Deus ele é vivo e que o nosso Deus está no controle de tudo. E que por isso não precisamos temer a vida, porque Ele cuida de nós. Tá bem? Um beijo! O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Eu canto essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Eu canto essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, em paz agora, contente estou. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Eu canto essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Eu canto essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, em paz agora, contente estou. Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, em paz agora, contente estou. Subindo, subindo. Pô, louvor maneiro é esse, né? Olha só, esse louvor aí foi preparando para a mensagem lá do domingo que vem já, que vai falar de a gente rumar para o alvo. Porque hoje a gente aprendeu sobre o quê? Sobre José, muito legal. Como Deus fez coisa legal na vida dele, não foi não? Nossa, fiquei encantado com essa história que o tio Will e a tia Bárbara trouxeram pra gente. Olha, estão de parabéns, não estão mesmo?
muito joia. Amei essa mensagem. Mas não foi só a mensagem que eu amei, não. Amei a atividade. Amei foi tudo nesse cultinho. E agora que eu já declarei aqui o meu amor pelo cultinho, declarei o meu amor para o nosso Deus, declarei o meu amor por você, que eu amo demais você e toda a sua família. A gente junto vai fazer uma oração para a gente terminar este momento agora, deste domingo. Vamos lá mais uma vez? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, muito obrigado por esse cultinho que já está terminando, é verdade. Mas o Senhor esteve em todos os momentos dele. Esteve lá desde a saudação da nossa Esther até agora nessa oração, passando pelos louvores, pela atividade, pela mensagem. Te agradecemos muito por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Te agradecemos por ter aprendido hoje como o Senhor foi poderoso, como o Senhor foi amigo de José. E não só dele, né? Mas de toda a família, de todos aqueles que estavam com ele. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós assim agradecemos por este cultinho e que venham tantos outros para que o nome do Senhor seja sempre louvado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos receber a bênção do Senhor comigo. Então eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhinhos aí junto com os meus. Tá legal? Vamos lá? E agora que todas as crianças do Brasil, do mundo inteiro que estão acompanhando este cultinho, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a ajuda do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada uma dessas crianças e também de toda a sua família. Não somente no dia de hoje, mas o resto da vida. Amém. Muito bem. Olha só, mais uma vez a gente está chegando aqui no final desse cultinho e mais uma vez eu digo da minha grande alegria, meu coração fica pum, 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 muito alegre, muito feliz, palpitando muito forte quando eu tenho você aqui comigo. Então, ó, te vejo no domingo que vem mais uma vez. Combinado? Toca aqui. Muito bem. Vamos lá. Olha, um beijo, uma semana muito feliz para você.